Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja habitando em cada coração. Quero compartilhar mais uma mensagem do Evangelho com você, principalmente nessa tarde de domingo, quando muitos estão em casa descansando, outros estão cumprindo essa quarentena aí, imposta pela sociedade por causa desse vírus. E eu quero falar nessa tarde aqui sobre um vírus que é muito mais perigoso do que o coronavírus. Eu queria falar sobre o pecado. Sim, muitos, mesmo estando vivenciando aí esse alarme mundial, mesmo diante dessa situação que é tão preocupante, essas pessoas, muitas delas, não se preocupam com o maior de todos os vírus, que é o pecado. O pecado realmente é de deixar muitos preocupados, e muitos, infelizmente, não estão. Eu penso que esse vírus tem se alastrado aí na humanidade, né, que é o coronavírus, e muitos estão temerosos com tantas situações que estão acontecendo na humanidade, mas é mais preocupante a situação do pecado da humanidade, porque o pecado sim leva muitos à morte espiritual. Falar sobre pecado não é algo que agrada muitos nesse tempo, né? Eu penso que muitos, até quando ouvem sobre essa mensagem, sobre pecado, às vezes até querem sair da igreja. Mas eu penso que só sai da igreja aquele que não é igreja, né? Aquele que não é igreja, de repente, ele pode cogitar a sair da igreja, mas quem é igreja não tem como sair da igreja, porque a igreja não sai dele. E eu também não me preocupo com respeito a essas situações de que muitos não amam esse tipo de mensagem, porque Paulo, ele disse a Timóteo, né, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele diz para Timóteo para pregar a palavra. Ele falou assim, que pregues a palavra, Timóteo, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então Paulo aconselhou a Timóteo para ele continuar pregando a palavra, independente do que as pessoas iam dizer, independente se as pessoas iam gostar ou não. Ele aconselhou a Timóteo a não deixar de pregar a palavra de Deus. Pregue sobre o pecado, pregue sobre salvação, pregue sobre cura, pregue sobre libertação, pregue sobre o juízo de Deus, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Então, se a Bíblia ensina, a gente tem que ensinar. Paulo orientou a Timóteo que ele não deixasse de pregar a palavra de Deus. Na verdade, falar sobre pecado, eu sei que pode gerar um desconforto em muitos, mas nós temos que falar porque essa é a mais pura verdade. O pecado realmente é como um câncer. Ele é pior ainda do que o vírus, do que o coronavírus. Ele é mais perigoso ainda do que o coronavírus. Ele é como um câncer. Você já pensou que quando alguém diz que está com câncer, você já fica um pouco alarmado? Se alguém se depara com uma situação dessa na sua vida e começa a descobrir que está com um mal e depois informado sobre essa enfermidade, fulano, você está com câncer. Aquela pessoa, ela parece que ela já começa a morrer ali, né? Só com a informação que ela recebe. E o pecado é como um câncer. Só que o pecado, ele mata a pessoa não no sentido físico, mas no sentido espiritual. E o pecado, como um câncer, ele alastra na vida da pessoa, ele vai matando a pessoa dia após dia. E o câncer leva muitas pessoas à morte física e o pecado leva muitas pessoas à morte espiritual. É o salário do pecado, é a recompensa do pecado. Paulo disse isso em Romanos capítulo 6, no versículo 23. Paulo disse, o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele pode nos dar vida, mas se nós nos viramos de costas para Jesus, se damos as costas a Jesus, nós vamos caminhar para a morte.
E o pecado, ele nos leva à morte, leva a pessoa à morte. Somente através de Jesus nós teremos vida. Nós precisamos acordar. Esse vírus não é tão perigoso quanto o pecado. E nós precisamos atentar a esse perigo maior, que se nós andarmos longe de Deus, vivendo no pecado, estamos condenados à morte. Mas nós podemos ter a vida através de Jesus. Ele é a nossa vida. Mas se damos as costas a Jesus, como nós vamos receber a vida? O pecado, ele alastra no corpo da pessoa, na vida da pessoa, como esse vírus alastra na humanidade. Você já notou como que esse vírus tem alastrado em todos os países praticamente, esse alarme mundial, esse medo que as pessoas vivem por causa desse vírus? Mas o pecado é muito pior. Ele alastra na vida da pessoa, na família da pessoa. Muitos acabam morrendo espiritualmente por causa do pecado. Muitos acabam deixando de viver o melhor de Deus, porque o pecado já alastrou na sua vida. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através de Adão, a humanidade toda foi contaminada. Não sei se você já assistiu aquele filme Eu Sou a Lenda, onde um vírus tomou conta de toda uma cidade, matou muitas pessoas, e muitos ficaram com um aspecto diferente, como se fossem zumbis. Eu aconselho você a assistir aquele filme. E quando você estiver assistindo, pensa sobre o que o pecado fez com a humanidade. Através de Adão, o pecado contaminou, foi um vírus que entrou na humanidade e levou muitos à morte, tem levado muitos à morte espiritual. Mas Jesus pode nos dar a vida. Nós precisamos buscar nele. Nós precisamos realmente nos voltar para Jesus, porque muitos estavam de costas, dando as costas a Jesus. Precisamos voltar a Jesus e buscar nele e receber a vida que ele tem para nós. Como em toda doença, em toda enfermidade, eles tentam desenvolver um antídoto, um remédio. O pecado também, contra o pecado, nós temos um antídoto. Existe um remédio para resolver esse problema do pecado. Qual é o remédio? Eu gostaria de dizer para você nessa tarde. 1 João capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha, meu querido, eu quero dizer para você que realmente o pecado é algo muito perigoso, que mata a alma da pessoa. O pecado, ele alastra na humanidade como um câncer. Ele mata a vida da pessoa, literalmente. O pecado leva muitos à morte, e até morte física também, porque muitos vivem uma vida no pecado e não se cuidam, e não cuidam da sua vida física e morrem. Também fisicamente o pecado leva à morte, mas a pior morte é a morte espiritual. E Jesus é o antídoto contra essa morte espiritual. No livro de 1 João, que nós lemos, no versículo 7 do capítulo 1, diz que se nós andarmos na luz, Jesus é a luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está aí o antídoto para resolver o problema do pecado em toda a humanidade, para nos resguardar, para nos livrar desse problema terrível que é o pecado. Mas não adianta eu saber que tem um remédio e eu não tomar desse remédio. Como utilizar esse antídoto? Como nós vamos fazer, como nós vamos agir para que esse antídoto, para que esse remédio funcione na nossa vida? Tem alguns passos importantes. Eu queria
trazer para você essa informação que é muito importante nessa tarde. Primeira coisa que nós precisamos fazer para que o sangue de Jesus ele tenha valor na nossa vida, para que esse antídoto ele funcione na nossa vida, para que Jesus realmente resolva esse problema na nossa vida, é o arrependimento. Se eu estou vivendo no pecado, se eu vivo uma vida na prática do pecado, uma vida pecaminosa, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Por que a palavra conversão está logo após o arrependimento? É porque é a prova que alguém se arrependeu. Você só vai demonstrar que realmente se arrependeu se você mudar a direção da sua vida. Para que o antídoto contra o pecado funcione na sua vida, para que o sangue de Jesus tenha valor na sua vida, para que o sacrifício de Jesus tenha valor na sua vida com respeito ao pecado, você precisa primeiro se arrepender. E arrependendo-se, você irá mudar a direção. A mudança de direção, a conversão, realmente vai mostrar se você se arrependeu. E não somente arrependimento, para que você experimente desse antídoto na sua vida, na sua caminhada, você além de arrepender e converter-se, você precisa confessar Jesus como Senhor. A confissão é muito importante. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a sua boca confessares Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que a palavra de Deus diz para você nessa tarde. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você deseja ser salvo? Você deseja escapar da morte espiritual, da morte eterna? Você pode, através da sua confissão, através de confessar Jesus com a sua boca e em seu coração, crer. Por que você o confessa com a sua boca? Porque lá no seu coração você já creu. Então, se você quiser escapar dessa morte espiritual que o pecado proporciona às pessoas, você precisa experimentar desse antídoto. Só que para você experimentar desse antídoto, você precisa se arrepender, você precisa confessar. Arrepender e converter, e confessar crendo no seu coração. E eu creio que Jesus, ele vai agir na sua vida. E o sangue de Jesus terá valor sim na sua vida. O remédio realmente vai ter efeito na sua vida. Além de crer, converter, confessar, crendo de todo o coração, você precisa publicar a sua fé. Não somente confessar com os seus lábios e no seu íntimo que Jesus é o Senhor da sua vida, mas confessar a Jesus publicamente. Você já fez isso? Você já confessou Jesus publicamente? Você já, em algum momento, já decidiu entregar a sua vida a Cristo, a servir a Ele, publicamente? Ah, não, eu não fiz isso porque eu fico um pouco envergonhado. Mas Jesus não se envergonhou de você. Ao contrário, Ele foi afrontado por você. Ele foi açoitado por você. Ele entregou a vida por você. Ele negou a si mesmo por você. Você não pode se envergonhar dele. Você precisa confessar a Jesus publicamente. Depois que você se arrepende e se converte, você precisa confessar a Jesus no seu íntimo, crendo de coração, e também confessá-lo publicamente. Confessar a sua fé publicamente. E como que você vai fazer isso? De repente, em algum momento, você levanta sua mão recebendo Jesus como Senhor, isso de forma pública, é importante, mas você precisa publicar a sua fé pelo batismo. Você precisa ser batizado. Você já foi batizado biblicamente? Batizado por imersão? Você já foi batizado biblicamente? Se você não foi, procure alguém, procure
a quem possa te instruir, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus de forma cristocêntrica e decida, hoje mesmo, decida ser batizado. Peça que as pessoas realmente te orientem a respeito disso e seja batizado, para que você tome desse remédio, para que você possa usufruir desse antídoto maravilhoso contra o pecado, que é o sangue de Jesus, que é a própria morte de Jesus por você na cruz, o sacrifício de Jesus. O próprio Jesus, ele se oferece a ti nessa tarde. Ele realmente está batendo na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Convide Jesus para entrar no seu coração. Abra a porta do seu coração. Arrependa-se. Confesse Jesus como Senhor e seja batizado. Faça parte da igreja de Jesus, do corpo de Cristo, através da regeneração, através do fato de ser agora uma nova criatura. E sendo batizado, você passa a fazer parte da igreja de Jesus. Você quer esse remédio? Você deseja esse remédio? Tome a decisão hoje de receber Jesus como Senhor da sua vida. Mas eu ainda estou incerto da minha decisão. Eu estou muito sujo. Eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu preciso melhorar muita coisa. Olha, Jesus está te chamando da forma que você está. Não perca tempo. O remédio é para os doentes. Realmente você precisa desse antídoto, você precisa desse remédio. Se você está doente, se você está nessa situação, aí sim que você precisa desse remédio, desse antídoto, que vai te livrar você da condenação eterna, que vai te livrar você da escravidão do pecado. Chame Jesus hoje para ser o Senhor da sua vida e decida ser batizado biblicamente. Eu quero finalizar com Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Então, mesmo que você está ainda se achando o pior dos piores, é para você mesmo essa mensagem. Se você está doente, há remédio para você, há cura para a sua vida, cura espiritual para a sua alma, Jesus Cristo. Receba-o hoje, tome essa decisão e você pode desfrutar de toda uma eternidade ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, reflita sobre isso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome santo de Jesus. Amém.